E aí, pessoal, tudo beleza? Vamos falar de eletrólise hoje. Um exercício bem interessante que é no vestibular do IME 2022. É interessante, um exercício que não é tão simples, mas a resolução dele é muito interessante. Vamos ver. Vamos lá. Bom, por que eu escolhi esse exercício? Bom, porque esse exercício ele mostra bastante coisa interessante. Bom, ele mostra a parte quantitativa da eletrólise, envolve o aluno pensar um pouco sobre cálculo estequiométrico e, na verdade, é um exercício simples. Bom, já vou explicar passo a passo. Vamos lá. Por que o IME tem um vestibular tão concorrido? Porque o Instituto Militar de Engenharia, que é o IME, tem muitas pessoas querendo entrar nesse vestibular, tá? Por conta da faculdade, o esquema como é proposto, e aí então eles fazem um vestibular bem mais pesado. Então as questões são mais inteligentes, são questões mais difíceis. Vamos lá. Uma célula eletrolítica dotada de eletrodos de platina. O que significa eletrodos de platina? São os eletrodos que são inertes, ou seja, os eletrodos que não reagem quando estiver fazendo um processo de corrente elétrica. É preenchido com 1 litro de solução a 4 molar, 4 m, 4 mol por litro, 1 litro de 4 mol por litro, DNaCl puro, em água bidestilada, ou seja, a água foi bem destilada, 2 vezes destilada para não ter impureza. Em seguida, faz-se percorrer uma corrente por 5 horas, 21 minutos e 40 segundos, uma corrente de 5 amperes, correndo um desprendimento de gás, cloro e hidrogênio. Decorrido o tempo mencionado, a corrente é desligada, a solução remanescente é evaporada, ou seja, sobrou ainda solução líquida lá, eles evaporam tudo aquilo lá e sobra uma massa. Ele quer saber qual a massa do resíduo formado. Daí você fala assim, poxa, e agora? Bom, agora a gente vai pensar o seguinte. Então vamos entender o que está funcionando ali. O que é o 4M? O 4M quer dizer que eu tenho 4 mol por litro de NaCl. Ah, legal. Então, se eu tenho 4 mol por litro de NaCl, então isso aqui é o meu sal de cozinha, é isso. Quando colocado em água, esse NaCl, ele vai liberar Na+, Cl-, ok? A minha água é H2O. Opa, aqui saiu alguma coisa, mas não é H2O. Isso, H2O. H2O libera H+, e OH-. Quando a gente faz eletrólise, existe uma preferência para descarga. Então, não é os dois, qual dos cátions vamos descarregar? O sódio ou o H+. Então, na preferência da descarga, são os metais de transição, são os preferenciais, né, os metais nobres de transição. E aí a gente tem o hidrogênio, depois os metais alcalinos, assim por diante. Então, entre hidrogênio e sódio, quem vai descarregar é o gás hidrogênio, ok? E entre os ametais são ânions não oxigenados, né? Principalmente os halogenados, com exceção do flúor. Depois o OH da água, que vai formar gás hidrogênio. Depois ânions oxigenados. Então, entre os dois aqui vai descarregar o Cl-. Então, beleza. O que acontece? Para descarregar o hidrogênio, ou seja, para a formação de gás hidrogênio, esse gás hidrogênio ele precisa ter 2H+, e encontrar 2 elétrons. Ah, sim. Então, ele precisa receber uma energia externa, que tem que estar ligado numa fonte, que seria aqui, essa aqui é a fonte de energia. Essa fonte de energia vai dar intensidade elétrica, ou seja, vai dar energia para o meu sistema, então, formar o gás hidrogênio. No outro caso, o Cl-, aqui eu preciso ter 2 Cl-, que vão formar, então, gás cloro, e vai liberar mais 2 elétrons. Então, aqui no primeiro caso, eu tenho um processo de redução, né? Desculpa, de redução, recebe elétron, redução. E no segundo caso, eu tenho de oxidação, que dá elétrons. Ok. Então, olha só, o polo positivo da pilha está indicando a parte deficiente de elétron delas. Então, a parte negativa está indicando que está os elétrons. Então, o elétron está fluindo exatamente por esse sentido, o sentido da pilha aqui. E aí, quando chegar até essa solução, a solução salina é igual de todo mundo aqui, ele vai receber os elétrons, então vai acontecer redução, e aí o gás hidrogênio vai ser formado aqui em cima. Então, nessa ampola está formando gás hidrogênio. A parte deficiente de elétrons, que é a parte positiva da pilha, então vai estar recebendo o elétron de alguma forma da solução, então os elétrons que estão vindo aqui. Então, seria o processo da oxidação, e aí, no caso, está formando o gás cloro aqui. Ok, então esse é o processo de eletrólise que está acontecendo. Essa eletrólise não é espontânea, por isso tem uma fonte de energia externa, né, dando energia para essa minha solução funcionar. Perfeito. E aonde entram as coisas? Bom, vai funcionar por 4 horas, 5 horas e 21 minutos.
Nessas 5 horas, vai ser evoluindo gás, hidrogênio, gás cloro. Ele não fala que o sistema está dampado, nada. E aí vai sobrar um líquido ainda. E esse líquido remanescente conterá quem? Então vamos desenhar aqui para a gente entender quem que vai conter. Bom, vai conter o sódio mais e o OH menos. Ah, então eu já sei que vai formar. Então vamos ver o que vai formar? NaCl mais água, né? Então, já pensar que daqui a pouco a gente faz o balanceamento, vai formar gás hidrogênio mais gás cloro mais Na mais com OH menos, NaOH, o famoso hidróxido de sódio. Esse é o procedimento de obtenção de hidróxido de sódio? Sim, é um dos. E olha só, tem 2 cloros aqui, então quer dizer que tem que ter 2 NaCl para ter os 2 cloros aqui, 2 sódio aqui, tem que ter um 2 aqui. Automaticamente eu tenho que ter um 2 aqui também para a produção do hidrogênio aqui. Ok. Então, olha só. Então, desmembrando tudo, vamos ver se está certo. 2 hidrogênio, 2 vezes 2 são 4, 2 estão aqui, 2 estão aqui, 2 oxigênio, 2 estão aqui, 2 cloros, está tudo perfeitinho, balanceado. Então, essa minha reação mostra que eu preciso de 2 mols de cloro, 2 mols de cloro, para formar 2 mols de hidróxido de sódio, ok? Eu preciso, para essa reação acontecer, 2 mols de elétron para formar 1 mol de gás hidrogênio, 2 mols de elétrons de novo para formar 1 mol de gás cloro. Ok. Existe na eletroquímica uma fórmula que é chamada fórmula do Kitt, que é essa fórmula aqui. Kitt, que significa que a quantidade de carga que está associada ao mol de elétrons, daqui a pouco a gente fala, está associada à corrente, que é o I, e vezes o T, que é o tempo. Então, se eu soubesse o tempo, eu sei que são 5 horas, 21 minutos e 40 segundos. Se eu soubesse a corrente, eu sei que são 5 amperes, está aqui no texto, ó. 5 horas, 21 minutos e 40 segundos e 5 amperes. Eu consigo descobrir a quantidade de carga. Descobrindo a quantidade de carga, eu consigo descobrir quanto que reagiu. Ah, fantástico. Então, vamos embora. Vamos tentar descobrir isso aí. Então, vamos falar da questão do tempo aqui. Bom, então o tempo eu tenho 5 horas. 5 horas equivale a 5 vezes 3.600 segundos, porque lá na formulinha do Kitt eu tenho que usar isso aqui. Então, eu vou calcular aqui, eu tenho 18 mil segundos, beleza? Eu tenho 21 minutos. Nos 21 minutos eu tenho, então, 21 vezes 60 segundos. Então, eu vou calcular aqui, deu 1.260 segundos. E eu tenho 40 segundos, que na verdade não preciso calcular nada, já está em segundos, então é só somar todo mundo aqui. Bom, somando, eu já fiz a continha aqui do lado, estou conferindo, 19.300 segundos. Esse é o tempo que vai ocorrer meu sistema de funcionamento. Bom, posso voltar aqui e colocar aqui 19.300 segundos. Qual que é a minha corrente? 5 amperes. Então, qual a quantidade de carga? Bom, dá 96.500. Essa carga, que é corrente por segundo, é chamada de coulombs. Então, eu tenho 96.500 coulombs. Ah, certo. E aí, o que isso significa? Significa assim que 1 mol de elétrons, Faraday, quem descobriu isso aqui, equivale a 1 Faraday, em homenagem ao Faraday, que também significa 96.500 coulombs. Então, se eu tenho 96.500 coulombs, eu tenho 1 mol de elétrons. Voltando para a nossa equação aqui, até vou selecionar essa equação para a gente nem ter que escrever ela de novo. Não, eu não quero que aquele mol venha junto. Só quero a equação. Aí, então, vamos colocar aqui a equação. Chegou aqui a equação. Bom, então, o que significa essa equação? Que 2 mols de cloro vão formar 2 mols de hidroxódio. Se eu tiver 1 mol de elétrons, né, e eu preciso aqui nessa reação que está associada a 2 mols de elétrons, né? Por que eu tenho 2 mols de elétrons? Só voltar aqui, ó. Para essa reação acontecer, eu vou precisar receber 2 elétrons para formar o gás hidrogênio. Então, está associado a 2 mols de elétron. Então, voltando aqui, se eu pensar que eu tenho 1 mol de elétron, quantos mols de NaCl vão ter que reagir no meu sistema? 1 mol, né? 2 mols está para 2, então 1 mol está para 1. É só fazer a regra em 3, né? Ou seja, 2 está para 2, 1 está para 1. Sim. Então vai ser consumido 1 mol de NaCl, como também vai ser formado 1 mol de hidróxido de sódio. Ah, tá. Então quer dizer que a minha solução lá, eu tinha uma quantidade, vou escrever x mol de NaCl, eu vou fazer a minha reação, eu vou ter agora
X menos 1 mol de NaCl e vou ter 1 de hidróxido de sódio. Sim, faz muito sentido. Temos como descobrir quanto a gente tem? Sim, claro que tem. Quando ele fala que ele tem 4m, significa que ele tem 4 mol por litro. Quanto litro ele tem? 1 litro, exatamente 1 litro. De quem? De NaCl. Então eu tenho 4 mols de NaCl na minha solução. Que legal. Então 4 mols, isso aqui é no início? Tá. Então no meu início eu tenho 4 mols de NaCl. Então eu vou ter a reação, né? A reação vai fazer o quê? Vai consumir menos 1 mol de NaCl, que a gente viu aqui, que vai ser 1 mol de NaCl que vai ser consumido. Então, após a reação, vou ter quem? 3 mols de NaCl. Só que eu tenho que lembrar que essa minha reação ela consome, né? Então, eu vou escrever aqui, consome 1 mol de NaCl, mas ela leva a formação de 1 mol de quem? Do hidróxido de sódio. É o que está acontecendo aqui, ó. Então, quando eu fizer eletrólise, 1 mol de NaCl desaparece e forma 1 mol de hidróxido de sódio. E o gás hidrogênio e o gás cloro? Eles não vão gerar resíduo, porque quando eu evaporar, eles são gases, vão embora. Então, o único que vai ficar sólido lá vai ser o hidróxido de sódio. Sim, então agora simplesmente eu tenho que fazer uns arranjos. Esses arranjos têm associado com os dados que foi informados aqui, ó. Eu vou resumir isso aqui para 23, eu vou resumir isso aqui para 16, isso aqui eu vou falar que é 1, esse aqui eu vou falar que é 35,5, tá? Para ficar mais fácil a nossa vida. Então vamos lá, NaOH e NaCl. O Na é 23, o oxigênio vale 16, o hidrogênio vale 1. Então eu tenho 40 gramas para cada mol de hidróxido de sódio. No caso do NaCl eu tenho 23 mais 35,5. Então, eu vou ter 58,5 gramas por mol de NaCl. Ok? Então, vamos lá para a gente entender o que a gente tinha. No início, eu tenho 4 mols de NaCl. Então, eu tenho 4 vezes 58,5 gramas por mol. Tem 4 mols, então é só fazer continha. Então, deixa eu fazer aqui, 58,5 vezes 4. Eu tenho 234 gramas, é o que eu tinha no início da minha solução ali dissolvida em 1 litro, tá ok? Fiz a eletrólise. Fui para quanto? Fui só para 3 mols, então vou fazer a continha. 58,5 vezes 3. Então eu tenho só de NaCl aqui, né, o que sobrou aqui, eu tenho 175,5 gramas. Perfeito, de NaCl. Só que eu tenho que levar em consideração agora que eu tenho também esse cara. Esse cara me dá quanto? 40 gramas de NaOH. Então, somando tudo, mais 40, eu tenho 215,5 gramas na mistura. Eu vou escrever aqui resíduo. Opa, exercício interessante, né? Então, a gente saiu de 234 gramas, né? Perdeu 1 mol de gás foi liberado, né? Ou melhor, 1 mol de NaCl foi consumido, né? E desse 1 mol de NaCl foi consumido, produziu 1 mol de hidróxido de sódio. Então eu tenho aqui 215 gramas, porque são 175 gramas do NaCl mais 40 gramas do hidróxido de sódio. Poxa, tem muita gente que não considerou isso no dia do vestibular. Imagina, tem alternativas, deve ter uma alternativa sem esses 40 gramas. O cara pensa, bom, consumiu, né? Esquece que formou um cara que ainda é sólido. Poxa vida, hein? Que pena, imagina quem errar assim, o cara depois fica frustrado. Pô, faltou somar, que coisa simples, mas aí tem que lembrar a propriedade dos materiais, né? O hidróxido de sódio não é uma base que se dissolve, se decompõe com eletricidade e tal. Bom, enfim. Então, 215 gramas é a quantidade de resíduo final que eu teria no meu sistema. Bom, falei para vocês, exercício inteligente, olha, envolveu a eletrólise para falar consumo de, no caso, gás hidrogênio, gás cloro da minha solução e determinar no final quanto que eu tinha de resíduo. Essa questão foi inteligente, hein? Bom, espero que vocês tenham gostado. Essa questão foi do vestibular do IME 2022. Bom, uma questão muito específica, não é tão simples, mas bem inteligente. Bom, se você gostou da resolução, gostou do vídeo, curta o vídeo e me indica para os seus amigos que estão estudando Química. Abraços, até mais. Tchau, tchau.